professor Eblin, com o Ricardo, companheiro aí, sobre a dinâmica um pouquinho da Começou, entrou, atividade, tá? né? Já entrou, né, tá? Entrou? Aham. Ah, entrou, tá. Laís confirma aqui, Marcos. Mas para nós então pensarmos um pouquinho na dinâmica, nós geralmente sugerimos da seguinte forma, companheiros e companheiras. Nós sugerimos assim 15, 20 minutos de fala sobre o tema proposto para cada convidado. Aí fica, nesse momento da fala, fica presente somente o convidado que está falando e os intérpretes, né? Mas não se preocupem que vocês não precisam desconectar da plataforma, vocês já devem ter experiência nisso, né? Agora todos nós tivemos que nos mergulhar um pouquinho nesse universo, né? Eu vejo a expressão da professora Eblin, né, professora? Agora a gente está nessa, né? estamos aí nessa, imersos aí nesse universo. Mas enfim, a ideia é um pouco essa, então 15 minutos a 20 minutos para cada convidado. Depois a gente chama, né, e procura acolher alguma questão que venha, apareça no chat dos participantes. Esta atividade ela é transmitida pela página da especialização em educação pela pesquisa, do IFSU Campus Novo Hamburgo, e também tem outras transmissões que acontecem, Sindicato dos Professores do município de Novo Hamburgo, a nossa sessão, a Sinasef IFSU, lá de Pelotas, entre outros compartilhamentos que vão acontecendo em outras páginas, CPR né? também, né? O CEPERS também, né, que é o sindicato, então, aqui dos professores, né, Do Estado, é. do Estado, né, da rede estadual. Enfim, nós temos outras parcerias aí que também compartilham dessa transmissão. E então a gente chama, depois da fala inicial de cada convidado ali, chamamos, acolhemos algumas questões do público, né, das participações que acontecem via o chat, e aí nós já vamos nos encaminhando para as considerações finais, né? A dinâmica é mais ou menos essa, né? Fica tranquilo para vocês dessa maneira? Querem fazer alguma sugestão? Pode ser, tá tranquilo. Então, eu acho que a gente, como já estamos, né, no ar, né, podemos começar com aquela nossa apresentação mais tradicional do projeto. Pode ser, Marcos? Pode. Uhum. A gente já tem gente transmitindo, já tenho aqui a comunicação, tá, de outras páginas transmitindo aí para a gente. Começamos então, né? Só abrir aqui. É que tem um microfone que está vazando aí, alguma coisa aí, não sei. Tudo bem, boa tarde a todos. Esse é o projeto de extensão Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, do campus Novo Hamburgo do IFSU, promovido pelo Núcleo de Gênero e Diversidade, GENGED, e pelo curso de especialização em Educação pela Pesquisa, aqui do campus Novo Hamburgo, do IFSU. É a edição número 12 da nossa atividade, e nessa semana o nosso tema é a ação sindical no contexto da pandemia, como enfrentar as desigualdades no campo da educação. Comigo hoje o colega Ney, que coordena o Núcleo de Gênero e Diversidade do campus, né? Os colegas Emerson e Raquel, que são nossos intérpretes, né? E nossos convidados de hoje são a professora Eblin Farage, graduada em Serviço Social e doutora em Serviço Social pela UERJ, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, onde tem aulas na área de fundamentos do trabalho profissional. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Favelas e Espaços Populares. Tem experiência na área da educação, educação popular, formação, favela, movimentos sociais, movimento sindical. Então, daqui já saúdo a professora Eblin e já antecipo também um agradecimento por estar conosco hoje e nos disponibilizar um pouco do seu tempo nessa tarde de sexta-feira. Também o professor Ricardo Velho, doutor em Educação, mestre em Sociologia Política, graduado em Ciências Sociais. Vice-líder do Grupo de Estudos em Atualidades no Instituto Federal Catarinense, onde é professor no campus Rio do Sul. Tem atuação na área de Sociologia Crítica, com ênfase
nos seguintes temas: formação social brasileira, economia política e trabalho e educação. Também saúdo daqui, então, o professor Ricardo, também dou as boas-vindas, também agradeço também por estar conosco nessa tarde. Colega Ney. Boa tarde a todas e todos que acompanham essa atividade. Estamos na 12ª edição do projeto de extensão Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. Eu me chamo Ney Fonseca, sou professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Novo Hamburgo. Como já enunciou o professor Marcos, fazemos parte, então, de uma equipe que tem organizado, a partir desse fórum, debates que são pertinentes ao campo da educação, que seguem essa perspectiva da emancipação e procuramos, de alguma maneira, abordar perspectivas, pensamentos, reflexões que tenham vínculo aí com a própria conjuntura política que atravessamos, né? Agradecemos muito a presença, a disposição e a disponibilidade, né? Eu costumo, professor Eblin e Ricardo, eu costumo brincar um pouquinho com esses dois termos, porque é preciso ter vontade e também ter tempo, né, para fazer algumas atividades. Então, a disposição e a disponibilidade nem sempre andam juntas, né? Nessa tarde de hoje, o nosso horizonte é pensarmos a ação sindical no contexto da pandemia. Como enfrentar as desigualdades no campo da educação? Estamos presenciando uma disputa por diferentes leituras de mundo que pretendem, de alguma maneira, dar o tom da retomada das atividades e da própria orientação da educação, né? Dos projetos educacionais. Então, o nosso projeto, né, é um projeto de extensão. Eu falo do projeto que está incorporando a edição de hoje, com a presença da professora Eblin e do professor Ricardo. Nós contamos também, na equipe do projeto de extensão, com duas estudantes do técnico integrado em mecatrônica, Nayane Dias e Ana Beatriz, que fazem parte aí, então, do nosso grupo. A professora Eblin Farage, ela está secretária-geral do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. E o professor Ricardo Velho, né, ele está secretário da Coordenação de Formação Política e Relações Sindicais do nosso SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Uma das provocações para pensarmos o tema de hoje é analisarmos, né, darmos uma certa atenção privilegiada às mutações que têm ocorrido no mundo do trabalho, a heterogeneidade, a fragmentação, a complexificação que tem acontecido no meio desse debate, né? Então, eu também gostaria de agradecer, então, a Raquel, que mais uma vez nos acompanha, né, e que enriquece e alarga a possibilidade da interlocução nesse debate, que é a nossa intérprete, e hoje com a participação especial do Emerson, que também é intérprete e tradutor de Libras, e que se une nessa proposta para ampliarmos essa esfera de debate, né, e permitirmos, né, o acesso também da comunidade surda às questões pertinentes, né, ao campo da educação, às modelações pretendidas, né, principalmente nesse contexto da pandemia. Professor Marcos. Nós não decidimos quem é que inicia, né? Alguma sugestão? Não? Fiquem à vontade, os convidados. Professora? Então, vamos lá. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Então, agradecer o convite aí dos companheiros do IFSU Rio-Grandense, né? É um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer estar dialogando com os companheiros do SINASEF, né? Sindicato parceiro do Andes, né? Constrói as lutas aí junto. Então, prazer enorme estar aqui com você, Marcos, com você, Ney.
É um prazer enorme estar com o Ricardo. O Ricardo, conheço ele bem antes, acho que da gente entrar na categoria, né? Então, é um prazer enorme estar aqui com o Ricardo, debatendo com o Ricardo. Agradecer também aí a contribuição dos intérpretes de Libras. Acho que esse tem sido um avanço das nossas entidades sindicais, né? Que compreender que nós temos que tornar o nosso conteúdo acessível, né? Então, esse é um desafio, porque romper com uma normatização, né, que naturaliza a exclusão, né? Então, acho que nós estamos avançando muito no movimento sindical, na medida que a gente vem pautando alguns debates, em especial o debate sobre o capacitismo, sobre a exclusão das pessoas com deficiência e a necessidade que nós temos de garantir o acesso à nossa categoria, a todo mundo, né? Então, parabenizar também aí a vocês por essa iniciativa, né? Bem, então vamos lá, vou também controlar aqui meu tempo para não falar muito, né? A gente tem um desafio enorme nesse momento da conjuntura, que é de pensar as possibilidades que estão postas no âmbito da educação e qual é o nosso papel enquanto entidades sindicais, né? E aí, eu vou começar a minha fala por uma questão que o Ney pontuou na fala dele na apresentação, né? Que são os projetos em disputa, né? Talvez esse momento da pandemia ele esteja sendo rico no sentido de explicitar que existem projetos antagônicos em disputa. Esses projetos não começam a ser disputados agora, óbvio, né? Eles são projetos que estão em disputa ao longo da constituição da sociedade. Mas, e nem todos os momentos, as relações sociais propiciam a visibilidade das diferenças de projeto, né? Que vão se dar justamente nas expressões como nós vamos nos comportar e nos portar diante da conjuntura e diante da realidade social, né? Então, nos parece que esse momento da pandemia ele vai deixar muito explícito, né? Talvez ainda não tanto como nós gostaríamos, mas ele vai nos ajudar a explicitar que existem dois projetos em disputa. Um projeto, que é o projeto do capital, que vai ser marcado pelos interesses e pela necessidade de construir as estruturas e as condições para a continuidade do desenvolvimento capitalista e, portanto, da obtenção do lucro a qualquer preço, mesmo que o preço seja a vida das pessoas, né? Então, a pandemia está demonstrando isso. Então, esse é um projeto e esse é o projeto hegemônico. Por outro lado, um outro projeto de sociabilidade, que é o projeto defendido pelas organizações de classe, pelas organizações dos trabalhadores, pelos movimentos sociais, ou por uma parte dessas organizações, porque esse também é um debate que nós vamos fazer quando falar dos desafios, dos nossos desafios enquanto entidades sindicais, que é um projeto que se pauta nos direitos sociais, que se pauta no fim da desigualdade social, que se pauta na oferta de oportunidades e condições igualitárias para todos os segmentos da população, que se pauta pelo fim da exploração dos homens sobre os homens, né? Então, por que esse projeto agora ele está mais evidente, né? Por que ele se explicita? Porque nós passamos por um período muito recente em que, inclusive, segmentos, às vezes, da própria esquerda, né, do próprio campo mais progressista, e uma parte, obviamente, da direita mais clássica, incluindo alguns intelectuais de renome mundial, começaram a fazer o debate de que, nesse momento do desenvolvimento da sociedade, a luta de classes não tinha mais espaço, que isso tinha perdido sentido, né? E que era possível construir uma harmonia das classes dentro da sociedade de classe. E, portanto, na manutenção do capitalismo, construir um capital mais humanizado. O que a pandemia está mostrando? A pandemia está mostrando aquilo que a gente sempre disse, né? Não existe capitalismo humanizado. Não existe conciliação com o inconciliável.
E o projeto do capital, ele é inconciliável com o projeto da classe trabalhadora. E isso vai se expressar em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida social, né? Entre elas, a educação. Então, o que nós estamos vendo nesse momento? A gente vê, com a ascensão da extrema-direita no Brasil, né, um governo de ações proto-fascistas, nós vamos vivenciar o quê? Nós vamos vivenciar uma experiência de um governo que não se inibe, não se envergonha de assumir que o mais importante é garantir os lucros, é garantir o mercado, é garantir a economia. Mesmo que isso custe hoje 60 mil vidas. Mesmo que isso custe a contaminação da população, né? Então, as frases emblemáticas do Bolsonaro, no Idaí, que morreram 5 mil, que não é coveiro, né? Ontem, um prefeito do estado da Bahia também expressa isso, né? Falando que o comércio ia abrir, morresse quem morresse, né? Então, essas falas que não estão restritas ao governo federal, mas elas se espraiaram pela sociedade, elas revelam o projeto do capital, que sempre matou, mas sempre deu outras justificativas para o extermínio, em especial da população pobre, da população negra, da população periférica ou da população indígena, quilombola, ribeirinha, de todos aqueles que são economicamente, com aspas, porque eles não são totalmente descartáveis, mas com muitas aspas, que podem ser descartados pelo capital, né? Esse momento da pandemia vai revelar isso. Por outro lado, vai exigir de nós que, estranhamente, nesse momento que parece que ninguém tem esperança, que ninguém está vendo horizonte, né? As pessoas olham para frente e falam assim, o que será de nós? O que será da sociedade, né? O grau de desumanização, o grau de naturalização com a desigualdade é algo que assusta a gente, né? Estava vendo agora há pouco no jornal, ontem a cidade do Rio de Janeiro reabriu para os bares. E foi chocante a reação da população, porque os bares ficaram lotados, com as pessoas em pé nos bares, né? Sem nenhum cuidado, sem máscara, sem nada. Então, quer dizer, não há nenhum tipo de processamento de social no que tange ao perigo que representa esse momento, a contaminação da população para a vida da população, né? Então, as pessoas estavam em casa sem ir para o bar, porque o bar estava fechado. Na hora que ele abre, né? Então, se o governo manda a gente para o matadouro, a população vai, né? Então, nesse momento que parece que a gente está vivendo uma desumanização, que parece que não tem muita perspectiva, a gente se vê impelido a reafirmar a urgência de construção de um outro projeto de sociedade, né? Um projeto de sociedade que passa necessariamente pela superação da ordem do capital, pelas estruturas burguesas de constituição das nossas instituições, né? Pela estrutura de raízes escravocratas que nós temos no Brasil, né? E isso implica em nós pensarmos também os projetos de educação que estão em disputa. Nesse momento, da mesma maneira que se evidencia ou que se explicita na nossa avaliação, né, os projetos de sociabilidade também se explicitam a reverberação desses projetos de sociabilidade na educação. Então, a educação também está em disputa. E não é à toa que nós vemos justamente nesse momento, né, sempre como o capital age, o capitalismo, através dos seus gestores, né, ele é muito hábil em tentar se repensar e em tentar aproveitar toda e qualquer oportunidade para se fortalecer e para mercantilizar a vida e tudo mais. Então, neste momento de pandemia, o que o capitalismo faz com a educação? Ele tenta, mais uma vez, lançar mão daquilo que já faz parte do projeto do capital para a educação na América Latina,
que é um processo de aligeramento da educação, de mercantilização da educação, que vai se dar, entre outras coisas, através do ensino remoto, do ensino à distância, dessa precarização do ensino, né? E junto com a precarização do ensino, vem um outro elemento que está na capital, para o conjunto das entidades públicas, né? Que é o elemento da desestruturação dos serviços e das instituições públicas, que passa necessariamente pela desvalorização dos servidores públicos e, portanto, também de nós, professores e professoras, como aqueles que podem ser descartáveis, como aqueles que podem hoje se reduzir a uma videoaula, né? Como aqueles que não são estruturantes de direitos. Então, o capital, nesse momento de pandemia, ele vai articular diferentes dimensões e ele vai recuperar elementos da sua estruturação, que passa também, né, entre outras coisas, pela apropriação privada do fundo público, seja através das privatizações clássicas ou agora de todas as nossas universidades, institutos federais se sucumbindo às grandes plataformas das grandes empresas de comunicação em nome de garantir o ensino remoto. Ou seja, as nossas instituições sequer se preocuparam em desenvolver uma plataforma pública ou um software livre, mas hoje estão amarradas às grandes empresas de tecnologia para, ao comprar esse serviço, poder ofertar um direito. Vejam só, né? Então, essa também é uma apropriação. O que o Ministério da Educação falou essa semana? O contrato vai ser com quem? Com as grandes empresas de telecomunicação, para fornecer a internet aos alunos. Então, diferentes formas de apropriação do fundo público, é isso que nós estamos vendo. Um outro elemento que está lá na base, para finalizar esse primeiro momento, né? Um outro elemento que está na base do projeto de educação terciária, que o Banco Mundial chama para a América Latina, é o aligeramento da formação, que passa por isso que o MEC está abrindo a porteira, como disse o ministro do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente diz que é para abrir a porteira e passar a boiada, mas o MEC também está com a mesma política e está tentando aí passar a boiada. Então, o MEC hoje fala que não precisa sequer se limitar ao 40% do ensino à distância no ensino presencial, nesse momento de excepcionalidade, né? Começa as diferentes possibilidades de formação dos discentes, mesmo sem eles concluírem a carga horária, inclusive flexibilizando os estágios. Ou seja, nós vamos ter uma geração de médicos, de dentistas, de advogados, de assistentes sociais, que é a minha carreira, e tantos outros que vão ser formados sem sequer concluir plenamente um currículo que já era considerado aligerado. Então, olha que situação. Tudo em nome desse momento de pandemia. Nós entendemos que nesse momento de pandemia é fundamental, que a gente reafirme a defesa intransigente pela vida. E que é possível, sim, lutar pelo isolamento social. E que o isolamento social só deveria acabar quando nós tivéssemos condições sanitárias para isso. Porque a economia vai ter que se recuperar de alguma maneira e ela pode se recuperar. As vidas não, né? E, nesse momento, nós temos que ter um cuidado ainda maior para que, em nome da excepcionalidade, não se legitime e não se normalize o projeto do Capital para a Educação, que é um projeto de formação aligerada e que vai ter, no ensino remoto, um dos seus elementos, né? Além da mercantilização, da precarização e da desestruturação das entidades públicas de ensino, né? Então, parece que hoje nós, do Movimento Sindical da Educação, estamos aí diante desse desafio. Como lidar diante da explicitação do projeto do capital e como, diante de uma realidade absolutamente adversa, em que nós não podemos lançar mão das nossas tradicionais formas de luta
ir para a rua, se mobilizar nas ruas, nós temos que defender um projeto de educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, antirracista, né? Anti-LGBTfóbica, anticapacitista, antimachista, porque é o que nós esperamos que sejam os termos de construção para uma outra sociabilidade, né? Então, o movimento sindical está com um desafio enorme aí pela frente, e nós, do Sindicato Nacional, compreendemos que ninguém sozinho é bom demais para enfrentar esse momento. Daí, a nossa necessidade precípua de construir, de fato, unidade de ação para enfrentar o governo, para derrubar esse governo e para defender um projeto de educação pública que é incompatível com esse governo. É isso, para a gente começar o debate. Obrigada. Muito bom, professora. A gente teve o acaso dessa pandemia acontecer no momento de uma série de líderes ruins que a gente tem em nível estadual, municipal, federal, né, incapazes de se preocupar, ou de ter a preocupação popular, né, e abrindo os recursos todos do Estado aí para esse tipo de questão. Já no caso da educação, já estava aberto já há algum tempo, por exemplo, o FNDE, o PNLD, já entregue direto a empresários, e agora com essa questão das plataformas de acesso remoto também, que veio a calhar assim, o deságio de dinheiro público, né, para essa gente toda aí. Então, a gente tem, então, uma série de líderes ruins, né, que estão nesse contexto aí com a gente. Muito bem, agradeço, professora, por enquanto. A gente vai passar a palavra para o Ricardo em seguida, e depois que falar para o Ricardo, a gente tem, então, as questões que a gente volta, então, a discutir. Tá bom? Obrigado, professora. Professor Ricardo, boa tarde, obrigado por estar conosco, aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao nosso projeto, né? A gente tem discutido essas questões que envolvem a educação e seus contextos, né? E a questão sindical para nós é muito importante, porque afeta diretamente os servidores, né? Estudantes, e um momento que a gente não tem controle das coisas que vão acontecer, porque as decisões são tomadas em outras instâncias, né? A gente consegue discuti-las, né? Mas ter o poder de decisão ainda para nós ainda é difícil. Obrigado por estar conosco, professor. Boa tarde, Marcos, Ney, Eblin, os colegas tradutores e intérpretes. É um prazer estar aqui, embora não seja um prazer estar na situação que nos colocaram, né? Na verdade, a reflexão que vocês propõem, e é muito bacana saber que os núcleos, que os programas, que as entidades estão buscando fazer essa reflexão, como a Eblin falou, num momento em que o mundo parece desmoronar, é o momento que as pessoas devem se colocar para pensar. O velho Hegel dizia, né, que as civilizações só filosofam em épocas de crise. Então parece que compete à nossa geração vivente desse processo filosofar, ou seja, refletir, pensar sobre o que está acontecendo. E do ponto de vista educacional, a gente tem, para tratar diretamente da temática que vocês propuseram, algo muito parecido com o movimento sindical. No Brasil, tanto o Estado e as diversas instituições que se constituíram, principalmente a partir da década de 30, depois do Getúlio Vargas, elas têm uma característica muito, muito própria, que é da constituição de uma revolução burguesa no Brasil, que traduz os interesses de uma associação entre as elites nacionais, entre uma classe dominante no Brasil, que são, na verdade, antinacionais de acordo com a associação que elas tiveram com as grandes corporações internacionais. Então, esse caráter associado da burguesia que desenvolveu o capitalismo no Brasil nos faz com uma formação social que o termo pode ser confundido hoje, é uma formação social híbrida. Por que híbrida?
Durante boa parte do século XX, os sociólogos, economistas, historiadores tentaram descrever o capitalismo no Brasil, né? O mais conhecido deles, na obra que eu pesquiso bastante, do Florestan Fernandes, é um tipo de capitalismo dependente. E quando a gente vê o início do século XX acontecendo, parece que tudo o início do século XXI, parece que tudo que aconteceu no século XX foi deixado para trás. Então, aquela perspectiva dependente, aquela associação híbrida, aquele amálgama dessas elites brasileiras foram deixadas para trás. Só que quando nos pomos na situação que estamos agora, principalmente da crise de 2008, 2009 até a atual crise econômica, somada a uma pandemia, faz com que a gente pare para pensar o que está acontecendo, o que essa característica do Estado no Brasil, desde o Getúlio Vargas, e os pesquisadores na área de educação têm muito essa preocupação, né? As reformas educacionais da década de 30, de 40, a luta pela LDB nos anos 60, a ditadura militar, a Constituição, a LDB de 96, o Plano Nacional de Educação mais próximo. Então, eu tenho certeza que são temas de estudo de boa parte das pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo que o projeto de vocês atende. Nós, profissionais da educação, temos que refletir sobre isso. Nós, militantes sindicais, temos que refletir qual é a aproximação entre a instituição escolar e a instituição sindicato. Parece que desde o Getúlio Vargas, e essa característica da Revolução Burguesa no Brasil, fez com que ambas fossem instituições tuteladas pelo Estado. Todas as opções, todas as possibilidades, todas as formas políticas de organizar tanto os sindicatos como as escolas de forma autônoma e independente foram destruídas pela burguesia brasileira em associação com a burguesia imperialista. Então, se tivéssemos bastante tempo para desenvolver, eu tenho certeza que isso vai ser tema de muitas pesquisas de vocês ainda, daria para fazer um paralelo entre como que a escola, nas diferentes reformas no século XX e já início do XXI, foram sendo cada vez mais vítimas, objeto disso tudo que a Eblin falou na sua intervenção. Ou seja, no interesse privado é que se pautam as ações públicas. A escola pública é amplamente tutelada, dominada, determinada pelos interesses privados. Então, a defesa da escola pública vazia de uma análise complexa da formação do capitalismo brasileiro acaba por se perder em algo parecido com o que o movimento sindical faz, que é defender a corporação sem incorporar essa luta dentro da análise do capitalismo brasileiro. E o que é o capitalismo brasileiro? Aí vamos para uma tentativa de pautar alguns elementos para a nossa reflexão aqui. O capitalismo brasileiro, ele é o mais desenvolvido possível dentro do capitalismo mundial. Eu sei que isso é bastante polêmico em boa parte da historiografia dos brasilianistas atuais. Ou seja, parece que o Brasil está retomando uma dependência, retomando a exportação de commodities como a sua característica lá do século XVIII, XIX, mas na verdade não, essa é a atual forma mais desenvolvida do capitalismo mundial funcionar. Ou seja, a produtividade no campo no Brasil é altamente desenvolvida. A produtividade do ponto de vista capitalista, ou seja, de produção de valor, de produção de mercadoria com baixos custos, pagando o menor salário possível e produzindo a maior agregação de valor possível para o capitalista é de ponta. Só que, lógico, os ramos industriais que nos couberam na divisão internacional do trabalho são de menor importância de determinação tecnológica. Então, na educação, o que esta crise vai propiciar ao capital educacional mundial é uma retomada de taxas de produtividade que a nossa forma, no ramo educacional, ainda não permitia. Ou seja, um aumento brutal da produtividade na área educacional enquanto mercadoria. E eu não falo isso só no setor privado, das escolas privadas que vão fazer isso de braçada. O atual postulante a ministro da Educação de hoje, né, porque a gente nunca sabe, nós estamos falando sexta-tarde, pode sair um Twitter dele daqui a 2 horas e o cara nem assumir na segunda-feira, então não dá para brincar com isso, mas é um CEO, secretário de Educação do Paraná, formação em administração, mestrado em economia, que sabe preencher bem as planilhas e fazer o que ele administra, produzir muito capital.
Então, essa noção do que vai acontecer com a educação brasileira, nós já temos como analisar. Agora, o que fazer em relação a isso, e um pouco da temática de vocês, e qual é o papel do sindicato, ela é muito provocativa, porque eu serei hoje aqui talvez a pessoa que vai dizer que não temos o que fazer com a atual estrutura sindical. Porque se eu estou falando que a escola tem algo de identidade parecida com o sindicato, os sindicatos hoje são altamente tutelados pelo Estado. A Eblin sabe que o Andes teve o seu registro sindical suspenso durante um bom tempo agora, o Sinasef Nacional está sob um fortíssimo ataque de desfiliações, de desconsignações. O Ministério da Economia conseguiu colocar no celular de cada trabalhador a possibilidade de apertar um botão e suspender o pagamento da sua entidade sindical. E isso é aterrorizante. Eu estava na direção nacional até ontem, Ney. Eu dei baixa da direção nacional ontem à tarde, por uma série de outras situações, mas eu recebo os e-mails, são dezenas e dezenas, às vezes centenas de e-mails por dia de pessoas que se desconsignaram, ou seja, não vão mais pagar o sindicato. Por quê? Porque o governo conseguiu operar com o que a gente tem de senso comum generalizado hoje no mundo. A gente não consegue mais falar só do Brasil, isso é mundial. Mas o que é esse senso comum? Eu acho que é importante para nós da área de educação pensarmos. É um senso comum mediado milhões de vezes por dia pela relação mercantil. Pensem 20, 30 anos atrás, o que era um conjunto de relações mercantis que nós tínhamos durante o dia. Eu precisava comprar comida, talvez precisava comprar roupa, precisava ir ao mercado uma vez por semana. Agora você abre o celular, você acorda, você almoça, você está o tempo todo se relacionando pela mediação de mercadorias. Seja pelo celular, pelo computador, seja em confinamento social, ou seja, no dia a dia do seu trabalho, isso amplia em muito uma psique formada por relações materialmente subjetivadas pela forma mercantil. E esse senso comum relacionado e produzido pela forma mercantil tem o seu equivalente no pensamento com fragmentações, a gente chama isso de individualizações, mas na verdade são segmentações de pequenas relações que o indivíduo produz na sua relação com o mundo material. Para comer, para vestir, para morar, para namorar, para educar, ele se relaciona com instituições do mercado. E isso produz um pensamento fragmentado. Isso produz uma forma de pensamento que vai ser consumidora. Agora vejam, o problema não é o consumismo, o problema é a relação social que esse indivíduo está se produzindo como humano numa sociedade altamente mercantilizada. E esse pensamento fragmentado, esse pensamento mercadológico, ele se expressa num pensamento muito simplista. Ou seja, não é. Xinga, depois acomoda. Não, mas eu falo o que eu penso, depois eu volto atrás. Que é muito colado com o discurso do nosso atual presidente. Ou seja, o discurso do presidente, assim como o discurso do presidente dos Estados Unidos, assim como o discurso de vários presidentes pelo mundo, são colados com esse senso comum. Não por nada que tem tanto apoio, não por nada que conseguem manipular as eleições, fazendo com que esse senso comum se expresse no seu tipo de pensamento. E essa pobreza faz com que seja muito fácil manipular. Ainda ontem participava de um podcast que discutia isso, como que a tecnologia, como que os algoritmos, como que a sociedade do algoritmo consegue conduzir os comportamentos sociais. E, infelizmente, tanto a escola como o sindicato não conseguiram acompanhar em termos organizativos o avanço desta sociedade do algoritmo, dessa sociedade mediada pela mercadoria em todos os poros da produção da vida social. Isso implica em um atraso milenar das nossas estratégias organizativas. A Eblin deve estar com o mesmo desespero que eu, e tenho certeza que os outros colegas aí também que tentam se organizar, tentam resistir, que é como juntar as pessoas para resistir a esse maremoto de ataques. A medida provisória foi aprovada ontem, se não me engano, no Congresso, que flexibiliza os 200 dias, não precisa mais as 800 horas, não precisa cumprir uma série de requisitos em coisas que nós demoramos décadas para conseguir colocar na legislação educacional.
Ontem foi aprovada a medida provisória que altera tudo isso. E nós não conseguimos fazer nenhuma ação. Por quê? Porque objetiva e materialmente não temos como organizar nem resistência. Ah, mas é uma luta de resistência. Mas nós vamos resistir como? Que é os memes de Instagram, né? Vamos fazer mais uma nota de repúdio. Aí o melhor meme que eu vi foi a nota de repúdio das organizações negras que tocaram fogo na casa do policial que matou o Floyd nos Estados Unidos. Ah, aqui está a minha nota de repúdio. Então, vejam, eu estou sendo muito pessimista? Não, Ricardo, você está muito pessimista. Eu estou olhando para o mundo, estou olhando pela realidade e tentando tirar a viseira do pós-kantismo. Ou seja, o velho Kant é a melhor explicação que a pós-modernidade encontrou para produzir neste senso comum uma fragmentação tão ampla de pensar o mundo que é muito mais simples para você poder operar a dominação, a exploração, as expropriações, as manipulações. Então, agora o STF vai fazer uma investigação sobre a fake news. As fake news são a expressão mais acabada do pensamento pós-moderno, do atual kantismo, do neocantismo. Não tem como acabar com as fake news via uma investigação do STF. Porque a produção cotidiana de relações sociais capitalistas são a fake news. Quando as pessoas não sabem que são exploradas, como boa parte das pessoas acham que são chefes de si mesmas, quando elas acham que elas precisam produzir e trabalhar 10, 12 horas por dia, porque aquilo vai transformar o mundo com o seu trabalho, elas estão imersas nessa relação capitalista mais acabada, mais desenvolvida nesse tipo de pensamento. Esse pessimismo que trago aqui para a gente refletir, tem uma contraparte. E a contraparte é a crise objetiva e material desse próprio sistema capitalista. Eu pegava dados hoje de manhã aqui da desigualdade no mundo, do número de desempregados, e falei, não vou jogar um monte de dados, porque cada um pode pesquisar, mas metade da população que vende sua força de trabalho no mundo teve mais de metade da sua renda perdida durante a pandemia. Ou seja, a crise capitalista conseguiu enxugar pela metade o gasto que o capital tem com a força de trabalho. Ou seja, os trabalhadores vão continuar existindo, vendendo sua força de trabalho por metade do que elas valem. Ou seja, a exploração vai aumentar absurdamente nos próximos anos. E aí não dá para achar que mês que vem, daqui a 2 meses, 3 meses, ou início de 21, as coisas vão voltar ao normal. Não vão. O catastrofismo dessa crise é tão grande que só olhando para a história passada que se percebe que nessas grandes catástrofes é que explodem revoltas e revoluções. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, nascem governos de ultradireita altamente autoritários. Ou seja, os mais otimistas que acham que pode ter revoltas e revoluções pelo mundo para mudar para melhor, que contem também com as saídas à direita. Ou seja, que contem com o nazismo, que contem com o fascismo, e esse autoritarismo está, por pior que possa parecer a análise que eu faço aqui, incorporada no cotidiano das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, ao pensarem via mediações mercantis, pensam que antes elas se salvarem, que os outros morram. Que, mais uma vez, essas falas, e a Eblin foi muito feliz nisso, a fala do prefeito, do governador, do presidente, do ministro, que dizem, não, alguns vão morrer. Não, mas não tem o que fazer. Não, mas eu não sou Deus. Então, realmente lavam as mãos diante da pira de homenagem ao capital e à economia, e não estão nem aí para os mortos. Até porque cada pessoa acha que são os outros que vão morrer. Aí teria que entrar numa análise psicanalítica de por que todo mundo acha que o outro é o problema e não o seu eu. Mas essa parte eu não tenho como contribuir. Do ponto de vista educacional, os sindicatos são fundamentais. Eles nunca foram tão importantes e nunca estiveram tão derrotados como agora. A única boa notícia que eu posso trazer é que quando a gente percebe que está tudo perdido, que está tudo errado, que as nossas estratégias estão derrotadas, mas veja, só quando todos conseguirem perceber isso, é que não entraremos mais em bondes de ilusão.
As ilusões hoje, vamos fazer alguma coisa, vamos organizar uma plenária online, vamos fazer um congresso online, uma manifestação via live, que isso vai impedir o capital de... Não, não vai acontecer, desculpa. Mas quando as pessoas perceberem que isso não acontecer, a gente vai ter que buscar novas formas de sociabilidade, novas formas de organização, de resistência e buscar autonomia. Se isso vai ser na rua, se isso vai ser online, se isso vai usar as redes sociais, não dá para saber. Não tem como tirar coelho dessa cartola do futuro. Não tem como, a gente vai precisar reinventar. E uma das coisas que pode ajudar nessa reinvenção é o bom humor e a arte. E aí eu vou terminar lendo uma pequena poesia de uma companheira chamada Golondrina Ferreira, que diz mais ou menos o seguinte: durmam, camaradas, descansem, que o trabalho de vocês é árduo e recomeça logo mais. Assim revezamos os turnos para produzir a riqueza do patrão, e assim revezamos as tarefas para destruí-lo. Organizar no descenso é ingrato, mais luta, menos vitórias. A tarefa é silenciosa, é subterrânea, não tem glórias, mas ela é imprescindível. Descansem, camaradas, durmam, que logo é a hora de despertar a nossa classe. Obrigado, agradeço. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, nós, colegas aqui do IFSU, companheiros do Sinasef, da seção IFSU, agradecemos a tua participação, agradecemos a disposição de imediato da professora Eblin, que aceitou o nosso convite e também nos proporcionou aqui uma reflexão provocativa, né? E nós pensamos que, em virtude da pandemia, é necessário discutir o planejamento do sistema educacional, né? Essa incompatibilidade de um projeto com e para a classe trabalhadora, porque eu acho que esse é um ponto que a professora Eblin traz e que devemos dar relevo, que não é só um projeto para, mas ele é construído pelos trabalhadores para a classe trabalhadora. E essa incompatibilidade, acentuada pela professora, entre um projeto com essa tonalidade e o capitalismo, né, em especial que essa apropriação do fundo público, como o exemplo que a professora Eblin trouxe das empresas de telecomunicações, nós poderíamos pensar também que logo no surgimento da pandemia no país, ou pelo menos no surgimento noticiado da pandemia, quem foram, né? Quais foram as primeiras empresas a serem beneficiadas com ações do governo? As empresas aéreas, né? Existe a possibilidade concreta, né, de que não seja possível nós retomarmos as aulas regulares, né, num curto prazo. A saída que vem sendo aventada por grupos econômicos, por aparelhos privados de hegemonias empresariais, dimensiona as políticas públicas que, a partir da fala do Ricardo e da Eblin, para os interesses privados. Portanto, a própria esfera educacional está nessa frágil posição. Ricardo, eu fiquei pensando quando você disse sobre a questão do problema ser o outro, né? Eu lembrei da peça, eu acho que é Quatro Cantos, do Sartre, né? Que ele vai expressar a ideia de que o inferno são os outros, né? Um dos aspectos centrais do avanço da ideologia neoliberal, se vocês concordam comigo, da sua letalidade, é o convencimento, Ricardo, pensando um pouquinho na tua fala, o convencimento massivo de que a política cabe ao especialista, de que a economia tem que estar blindada da política e que os demais se identificam apenas como consumidores. E é nesse terreno que o novo espectro do capital tem rondado o mundo da vida, né? Na sua dupla face, a destruição produtiva, né, e a produção destrutiva. Então, para nós tentarmos desenvolver um pouquinho mais o debate, a partir desse preâmbulo, faço duas
perguntas, né, 2 questões, 2 acompanhamentos de pensamento. Primeiro deles, dentre os projetos educacionais em disputa, quais ou em que princípios se fundamentam aqueles mais voltados para a emancipação da classe trabalhadora? Nós falamos em disputas de projetos educacionais. Qual é o projeto que nós nos filiamos, que defende e que representa a classe trabalhadora? A segunda questão é, né, de alguma maneira, entre os projetos educacionais... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. De que maneira a classe trabalhadora? Só um minutinho, deixa eu só localizar aqui a segunda pergunta. Por gentileza, deixa eu ver aqui. De que maneira a classe trabalhadora pode enfrentar a degradação de seus direitos nessa situação pandêmica ou de pandemia, né? Eu passo de imediato a palavra, então, aos nossos convidados. Também podemos começar, professor Eblin, com você? Pode ser? Ok, obrigado. Então, acho que o projeto de educação, né, que interesse a classe trabalhadora e que vislumbre a emancipação humana, né, aí nos termos do Marx, primeiro, ele não é possível dentro do capital, né? Essa é a primeira coisa. A gente vai ter que superar essa ordem para construir a emancipação humana, né? O Marx faz um belíssimo debate entre a emancipação política e a emancipação humana, mostrando que ao cabo, né, ao final, não é possível uma verdadeira emancipação humana dentro da ordem do capital, né? Porque ela é uma sociedade estruturada pela desigualdade, né? E não exige emancipação se você se estrutura na desigualdade, né? Então, essa é a primeira questão. Então, acho que o segundo elemento é pensar que, por isso, para nós, entidades sindicais da educação, é tão fundamental fazer o debate casado entre projetos de educação e projetos de sociedade, porque a educação ela não tem independência das relações sociais, mas, ao contrário, ela é a expressão das forças em disputa na sociedade, né? Ela é a expressão das relações sociais. Então, uma coisa não está independente da outra. Então, nesse sentido, a gente faz uma mediação. Nós somos uma entidade sindical, né, que estamos aqui dentro da ordem do capital, né, corporativa, uma mediação daquilo que é possível hoje, na perspectiva de construir pilares para experienciar, como diria, na perspectiva gramsciana, né, construir experiências ainda na sociedade capitalista, ou o germe, como diria o Gramsci, né, o germe de uma outra sociedade, ele ainda é produzido na sociedade capitalista. Então, como nós podemos, mesmo com os limites da sociedade do capital, construir experiências e defender um projeto de educação que tenha como horizonte romper com essa ordem, né? Então, acho que tem alguns elementos que nós, inclusive do movimento sindical, de forma tardia, eu diria, incorporamos, que são elementos fundantes. O debate antirracista, por exemplo, né? O debate de gênero. Esses são elementos que nós acabamos incorporando tardiamente no nosso debate. Hoje, a gente não pode mais falar que nós queremos uma universidade que seja apenas laica, gratuita e de qualidade. Porque ela pode ser isso tudo e pode reproduzir o racismo. Ela pode ser isso tudo e ela pode reproduzir o machismo. Porque isso está na estrutura da sociedade brasileira, né? Isso é o DNA da nossa sociedade patriarcal. Então, incorporamos tardiamente, mas acho que incorporamos, né? Estamos aí nesse embate. Eu sou daquelas que acredito que não pode haver hierarquia no debate de classe, raça e gênero, mas a gente tem que fazer esse debate casado. A classe trabalhadora, ela tem cor, ela tem raça, ela tem gênero, né? E desconsiderar isso é desconsiderar justamente os segmentos da classe trabalhadora com os quais nós temos mais distanciamento.
Não é à toa que o projeto bolsonarista, que vai para muito além do Bolsonaro, se espraia em segmentos importantes da classe trabalhadora. Né? E se espraia através do quê, inclusive? Através do fundamentalismo religioso. Então, veja, ao invés de sermos nós, por exemplo, projetos de educação de classe, universidades públicas, que estamos dialogando com as periferias, são as igrejas fundamentalistas. E aí elas vão construindo caldo cultural para o que a gente viu tomar o poder. E nós não nos demos conta disso. Eu acho que a esquerda não se deu conta disso. A gente perdeu esse barco. A gente menosprezou essa força política que se tornou o fundamentalismo religioso no Brasil e na América Latina, né? E que dá hoje base para a ascensão da extrema-direita, né? Então, acho que a gente incorporar alguns desses elementos nesse projeto de educação para a emancipação humana e com outro elemento que eu acho que a gente bate pouco na tecla, porque, de alguma maneira, foi uma batalha perdida para o projeto do capital, que é o debate da universalização da educação. A universalização, a educação pública tem que ser universal no ensino superior. Essa tem que ser uma das nossas bandeiras centrais, porque isso é enfrentar diretamente o projeto do capital. Hoje, menos de 20% da população brasileira que cursa o ensino superior estão nas universidades públicas. Ou seja, 80% é dominado pelo capital. A educação se tornou uma mercadoria. Ela é vendida igual se vende água, cigarro e cerveja. Então, esse debate nós temos que recuperar. Porque é impossível a gente pensar. Porque aí, quando você recupera esse debate, você vai recuperar a estruturação dessa educação. Como é que é a educação na iniciativa privada? Não é uma educação que se baseia no tripé ensino, pesquisa e extensão. Não é uma educação que se baseia no livre pensar. Não é uma educação que se baseia na produção do conhecimento crítico. É um conhecimento instrumental. E, portanto, não é um conhecimento para a emancipação humana. É um conhecimento a serviço do capital. Porque é um conhecimento que mira apenas o mercado de trabalho. Inclusive o mercado de trabalho que está absolutamente em crise diante da crise do capitalismo, né? Nós estamos preparando para que mercado, que não tem mercado para absorver essa força de trabalho, né? Mas, enfim, a não ser absolutamente precarizado. Então, essas coisas me parece que nós temos que recuperar, né? E acho que a gente estava meio tímido. E acho que a pandemia está falando o seguinte, ó, ou nós vamos ter um horizonte que seja um horizonte de fato de esperança e, portanto, de emancipação, ou nós vamos sucumbir à ordem do capital. E aí nós vamos ter que aí nós vamos ter que concordar com o presidente, né? Não tem problema se morreram 5 mil, 60 mil, porque se é na ordem do capital, é isso. A sociedade não é para todo mundo, é para alguns, né? Eu nem falei da outra questão. Eu tenho mais tempo? Eu não sei, porque eu não sei o tempo. Fica à vontade, professora. Pode. Então, só mais um tempinho para eu falar a questão de como a gente pode enfrentar a degradação dos direitos, né, nessa situação. Acho que esse é um dos desafios que nós temos. Por quê? Porque a pandemia nos pegou no momento em que nós já estávamos muito fragmentados, né? Não é só o capitalismo que está em crise. Nós também estamos em crise, né? Os efeitos da chamada dita crise do socialismo real. Qual é a maior expressão disso? Eu falo isso, né? Qual a maior expressão? Nós temos hoje 14 centrais sindicais no Brasil. Nós temos 14 projetos diferentes de classe trabalhadora. Nós temos? Não temos. Nós não temos. Então, a nossa fragmentação, né? Ela tem implicações nesse processo. Então, acho que nós temos, para concluir, duas tarefas imediatas. Hoje, a nossa tarefa... duas tarefas. Uma imediata e uma que não é imediata. A imediata, juntar forças e construir o mínimo de unidade possível para derrubar o governo. Nós temos que derrubar o governo Bolsonaro e nós temos uma tarefa árdua, que é desconstruir o bolsonarismo. Porque mesmo que ele caia, ainda está impregnado, está na sociedade. Né? Esse ódio produzido, a exaltação do desprezo à vida do outro, isso é algo chocante, né? E nós temos um trabalho aí. A nossa segunda tarefa, que não é tão imediata, né?
mas que tem que estar no nosso horizonte, é como a gente constrói um projeto estratégico para a classe trabalhadora. Isso passa por discutir a reorganização da classe trabalhadora, por questionar as nossas entidades, por fazer autocrítica no campo da esquerda e por explicitar de uma forma veemente que alguns dos projetos que hoje estão aí e que se consolidaram como os principais representantes da classe trabalhadora não representam a classe. E, na verdade, são aqueles que entregam os nossos direitos, como algumas das grandes centrais sindicais. Se nós não separarmos isso, vai parecer que nós somos tudo farinha do mesmo saco. E nós, entidades classistas de luta, vamos continuar com o mesmo baixo respaldo social que essas entidades que não representam mais a classe trabalhadora e que vendem os nossos direitos têm, né? Então, nós vamos ter que fazer um diálogo entre nós, que é superar, que é entender o seguinte, o nosso projeto passa pelo enfrentamento à direita e à extrema-direita, mas também por enfrentamento à conciliação de classe. Porque não é isso que a gente quer. Porque também não é esse projeto que interessa a classe. Como que nós vamos construir isso? Tá aí, hein? Não tem resposta, não. Isso aí é... Esse é o desafio. Obrigado, professora Eblin. Eu fico procurando fazer um recorte dessa reflexão toda, né? E também colocar esse recorte na perspectiva do diálogo com a provocação que o Ricardo traz, né? O Ricardo também mencionou a questão da crise, né? O próprio termo crise, ele tem uma dimensão política, filosófica, né? Se nós pensarmos a questão da crise, Ricardo, lembrei um pouquinho lá de pesquisas que fiz sobre o tema da crise na educação, inclusive a crise na filosofia kantiana, né? E tem uma perspectiva de crise da faculdade do julgamento. A capacidade está vinculado a todos aqueles obstáculos que, de alguma maneira, impedem o sujeito de poder julgar, né? A própria etimologia da crise tem um vínculo com esta faculdade mental, né? Mas, enfim, a professora Eblin está trazendo a questão da crise da representatividade, né, da classe trabalhadora. E esses projetos que estão em disputas, não somente na perspectiva, não somente no campo daqueles que se autodeclaram do lado do capital, mas também daqueles que estão com esse título de classe trabalhadora, né? Enfim, Ricardo, sinta-se livre aí para fazer a tua reflexão, a tua ponderação. É bom de debater com vocês e com a Eblin que tem que jogar aberto, né, Eblin? É isso mesmo. Não adianta dizer que é a favor de um projeto de classe e em toda a experiência sindical, de governo, organizativa, trabalhar para um projeto do capital. Então, acho que desse ponto que a Eblin aponta é um bom começo. Ou seja, não se tem mais espaço político para conciliação de classe. E isso é educativo, isso é fruto da crise das esquerdas, que pode, como toda boa crise, ser aproveitado pelos lados em contradição. Ou seja, pode se reatualizar aquele mesmo projeto, né, Eblin? Olha, a gente estava tentando fazer, aí nos tiraram e agora a gente volta para dar certo. Não. Foram 20, 30 anos de experiências tentando administrar um projeto da classe burguesa no Brasil, dizendo que era um projeto para os trabalhadores. E comprando os trabalhadores de forma barata, com crédito, com vários tipos de financiamento, com pouquíssimos avanços, se é que se pode dizer de avanços, na área educacional. Então, ok, tem um projeto, ok, tem discussão, ok, avança em número de unidades de ensino, mas do ponto de vista do projeto, que é a primeira pergunta que você apresenta, Ney, não tem alteração. Então, discutir um projeto de classe significa saber o que é a classe. Significa saber o que é a outra classe que está em disputa. Então, se entender como trabalhador e entender o burguês como capitalista, significa entender o sistema de mercado. Então, qualquer tipo de resposta à primeira questão que você levanta, significa que o conhecimento necessário, e a educação pode contribuir com isso,
ele precisa ser um conhecimento que desvele as contradições de uma realidade numa sociedade de mercado. Ou seja, os conflitos, os lados, quem são os inimigos, precisa ser prioritário. O que é um projeto? Como é que se constrói um projeto, né? A burguesia tem o seu projeto. E aí tem várias pesquisas que podem ser disponibilizadas aí, né? O Todos pela Educação é o símbolo máximo disso. A super mega empresa agora, fusão da Croton com não sei mais quem, nem sei pronunciar o nome dessa nova... Ricardo, só me dá uma parte, mas essa aí é a Friboi da Educação. A Friboi da Educação é um bom termo. É uma mega gigantesco monopólio mundial. Agora vejam, sob bases mercadológicas, bases mercantis, bases capitalistas. E esses caras são os que vão estar vendendo pacotes para as escolas públicas, municipais, estaduais e federais, para o tal do ensino híbrido. Achei muito interessante que o prefeito de Florianópolis ontem deu uma entrevista dizendo que eles já sabiam que ia ter o ciclone aqui em Santa Catarina, então eles já tinham preparado todas as licitações e ontem não tinha nem voltado a luz nas casas ainda, eles já estavam com as licitações todas abertas para as grandes empresas poderem vender para o Estado, olha só, as suas mercadorias todas, para refazer a luz, para refazer casa, para refazer telha, para botar lona, para botar luz. E agora o senador aqui de Santa Catarina, também ilustre senhor, apresentou ontem o projeto, junto com o deputado major, não sei das quantas na Câmara, de disponibilizar internet gratuita, que eu acho que é o que a Eblin se referia no começo, internet gratuita para os estudantes do Brasil. Gratuita entre aspas, né? As empresas vão lucrar muito com isso, as grandes empresas de comunicação vão lucrar muito. Portanto, voltando para a questão, esse é um projeto burguês. Esse é um projeto de educação que faz avançar a valorização do valor. Por outro lado, o nosso projeto, e aí quando fala nosso, é nosso dos trabalhadores, nosso de quem tem que vender a sua força de trabalho todo dia, nosso dessas pessoas que acham que tem que ajudar o patrão porque é o patrão que paga o seu salário. Olha como o senso comum se apropria disso que o velho Kant diria, esses a priori, todos viram forma de pensamento. Então, a reflexão que você fez é legal, Ney, porque esse tipo de pensamento, ou seja, a capacidade do julgar, passa por certos construtos intelectuais que são produzidos por essa materialidade. E nós, e aí eu acho que é bem importante o que a Eblin fala, nós do sindicato, nós das esquerdas, nós que tentamos resistir a isso e produzir outra sociedade, nós nos perdemos em certas discussões, em certas formulações estratégicas que achavam que era pelas ideias que se mudava a materialidade. Aí o velho Marx deve estar se revirando lá no túmulo falando que primeiro eu aprendi o materialismo, depois eu aprendi a dialética. E o Capital sabe muito bem que o materialismo, ou seja, o fazer, a produção social da vida, é o que determina a consciência e não o contrário. Então acho que um dos grandes erros que a gente teve como esquerda mundial é achar que a consciência, ou seja, achar que as disputas de narrativa, achar que os nossos discursos em congressos sindicais e assembleias produziria uma ação na realidade que transformaria essa realidade. Eu acho que esse é um limite absoluto, citando o velho Mesaros também, né? A ativação do limite absoluto do capital é a ativação do nosso limite enquanto esquerda de perceber que aquilo não era materialidade. E aí as grandes empresas, as grandes corporações nadaram de braçada nessa materialidade. A Eblin cita essa onda religiosa. É porque é material. Para quem acredita em Deus, deixa Deus lá sossegado, quietinho, que ele não tem nada a ver com a história. A materialidade desses agrupamentos empresariais, eu não estou chamando nem de igreja, tá? Agrupamentos empresariais que estão vendendo a mercadoria fé. Estão vendendo a mercadoria esperança, salvação. São grandes empresas, os caras fazem treinamento de administração, curso de economia, de gestão de negócios, todos, mas eles vão na materialidade. São eles que enterram os meninos e as meninas negras assassinadas nas nossas periferias. São eles que entregam o bujão de gás quando as famílias estão desempregadas. Essa materialidade que as esquerdas latino-americanas
estavam vinculadas nas décadas de 50, 60 e 70, quando organizavam guerrilhas e trabalho de base nas periferias de toda a América Latina, perderam. E essas agremiações empresariais tomaram conta. Então, o projeto dos trabalhadores foi ceifado pela própria materialidade desse empresariado. E aí, como refazer, que remete um pouco para a segunda questão, né? Como que a classe pode enfrentar essa degradação? Bem, aí eu estou duvidando muito dos profetas da esquerda. O pessoal quer resposta. Estou com a Eblin, não tem resposta pronta. Se alguém vem, e estou vendo milhares de lives por aí, o pessoal diz, mas eu estou falando desde não sei quanto que tem que fazer isso, que tem que fazer. Falei, ó, profeta já tem um monte. Agora, profeta do que vai ser... Estou fora de respostas fáceis. Eu acho que o que a gente pode fazer é ver as experiências que funcionam a partir da materialidade de classe. As pessoas se juntam para quê? Para comer. As pessoas se juntam para resolver problema de moradia. As pessoas se juntam para a solidariedade ativa do espaço do comum. Eu li um livro muito bacana, que eu não vou lembrar o nome dos autores agora, de 2 franceses, que é Comum. O nome do livro é Comum. Eles fazem toda uma historiografia do conceito do comum. Como que ele foi abandonado pós-revolução industrial, ou seja, o capitalismo. Como que o comum é o que faz o humano sobreviver a todas as grandes crises que as civilizações tiveram. E a gente vai precisar, talvez por conta de uma crise catastrófica do sistema e de uma epidemia que vai matar ainda milhões de pessoas, retomar ao comum. E esse comum, e aí eu vou ser bem objetivo, porque isso já tem 2 séculos, é acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Acabar com a propriedade privada é o que resolveu parte da matança que teve na Espanha, na Inglaterra. Olha só, países socialistas, comunistas. Eu quero ver o pessoal dizer que o Boris Johnson é comunista. Dizer que a monarquia espanhola é comunista porque estatizou os hospitais. Dizer que o presidente da França é comunista porque estatizou clínicas para colocar pessoas que estavam morrendo para serem tratadas pelo... Veja, não é nem o comunismo. É ser minimamente coletivo. E aí uma coisa que nós temos que deixar muito marcado. O mercado não resolve problemas coletivos. Seja da fome, seja da ventania, seja do temporal, seja da crise econômica. O mercado não resolve nem na educação, nem na saúde pública. E aí a gente viu, né? Se não tivesse o SUS, tem gente no mundo inteiro vindo estudar o SUS. Por quê? Porque o nosso SUS ainda... Imagina se nós não tivesse o SUS, gente. Esse negócio que deixa um monte de clínica rica, um monte de médico rico aí, né? Porque paga pros... Imagine se não tivesse isso, que é uma concessão capitalista, mas é fruto das lutas da década de 70 e 80 das organizações sindicais, associações comunitárias que produziram o SUS. Então, termino dizendo isso. Nosso projeto tem que retomar esse comum. Eu gosto muito do comunismo, não aquela degradação stalinista do que aconteceu lá, que mantinha a mercadoria como forma de mediação da vida, inclusive, um dos piores problemas. Mas o comum da solidariedade humana, dessa emancipação humana que a Eblin citou ali, que é o que faz o humano mais humano. Um pouco disso. Agradecemos, acho, as reflexões aqui propostas, né, Ricardo? Eu acho que para pensarmos juntos, as abreviações, as simplificações no campo da educação não resultam em boas soluções, né? Problemas novos serem respondidos com respostas antigas também é uma incoerência, né? Fico pensando no nosso horizonte na tarde de hoje, a ação sindical no contexto da pandemia, como enfrentar as desigualdades no campo da educação, né? Porque me parece, e Ricardo, agora recordei-me assim de uma situação em que provavelmente numa plenária do Sinasef e tal, né? E numa das tuas intervenções lá, você dizia, a gente não pode esperar que o projeto de educação venha do governo, né? Não podemos ficar aqui esperando, né? E independente de quem, né? De quem esteja nessa representatividade, né? Eu acho que a professora Eblin, ela acentuou muito essa questão de que um projeto da classe trabalhadora não tem mínima possibilidade de conciliação com essa lógica do capital,
né? Então, são dois pontos para nós pensarmos, e pensarmos eles como tópico também de um projeto para a classe trabalhadora. É difícil porque, nesse momento, parece que há uma exigência por respostas prontas, né? E é preciso um tempo de maturação, né? Um tempo de reflexão sobre isso. A vida está, como disse a professora Eblin, a vida é a prioridade nessa perspectiva. A vida, né? E parece que tudo, me parece, né, que boa parte das soluções propostas querem transpor a pandemia como se ela não tivesse acontecido, né? Eu acho esse um problema. Uma outra questão que nós temos problematizado, né, Marcos, nos nossos debates, é porque o ano letivo não tem necessariamente que seguir o ano civil, né? Essas preocupações assim conteudísticas, como se a educação fosse apenas conteúdo, né? Esse conceito do bem comum, né, ou da res pública, né, da coisa pública, eu acho que é importante a gente revisitá-lo. Professor Marcos. Nesse sentido, dessa corrida privatista às escolas e o sistema da educação, né, se tentou trazer o futuro e conseguimos, por algum momento, evitar que isso apareça, né? Ele não se dá só pela venda de uma universidade ou educação, né? Quando se fala em privatizar a educação, quer dizer isso, quer dizer vender sistema apostilado, né? Vender portal, vender sistema de informática, ou seja, tudo que a escola, a rede pública, precisa para sobreviver é comprado a um grande valor, né? Os livros, né? Agora portais, agora sistemas, né? Agora rede de internet, né? Isso é privatização também. Quer dizer, a gente está dependendo da escola, está ligada nacionalmente, ou dentro do município, ou dentro do estado, a esses grandes grupos que, no fundo, lá são um mesmo grupo, um grupo só que coordena todo esse tipo de atuação. Eu acho, Ney, que a gente pode encaminhar para as considerações finais, os convidados, acho que mais 5 minutos, talvez, por aí, né, para cada um, já no sentido, sim, de despedida e de encerramento, né. A gente pode agora inverter, quem sabe o professor Ricardo pode iniciar. Ok, Marcos. Agradeço, né, Marcos, Ney, Eblin, os colegas tradutores e intérpretes ali. Pensar sobre isso, parar para refletir, sempre é importante. Por isso que ressaltar a iniciativa de vocês, porque educação ela não se dá apenas no regime escolar, ou como disse o Ney, né, num ano letivo. Nós que defendemos um projeto dos trabalhadores, defendendo uma educação que vai muito para além da escola. Uma educação política, uma educação operária se dá nas relações cotidianas das pessoas, se dá dentro da fábrica, se dá na escola, se dá na relação professor-aluno, se dá na relação com os técnicos administrativos, que são educadores também. Eu acho que só o professor que é educador, né? Os tradutores que estão aqui, que estão vendo a importância que tem, de repente, em determinada reunião, fazer uma interpretação, como traduzir um conceito para a pessoa poder pensar aquilo a partir da língua, né? Como é que faz com que isso tenha sentido? E é um pouco nessa discussão do sentido que a gente tem que dialogar com a nossa classe, dialogar com os nossos estudantes, dialogar com as famílias dos nossos estudantes, para aclarar os projetos em disputa. Aclarar, inclusive, os que tentam vender uma ilusão de que o projeto em disputa não é aquele. Então, esse ano vai ter eleições de novo, tem um bocado de gente correndo atrás de candidatura, de projetos institucionais, dizendo que agora o governo vai ser diferente. Eu acho que, pegando uma síntese do que a gente conversou aqui, o Estado não tem como servir ao comum. O Estado funciona para o capital enquanto persistir o sistema de mercado. Essas observações que o Marcos fez aqui, eu percebi muito numa banca de mestrado que eu participei algum tempo atrás. Como que uma escola pública, um sistema público, com discussão coletiva, democrática, era obrigado
a comprar todos os produtos educacionais das empresas que ofereciam, o sistema de apostilamento, um plano municipal de educação. Por quê? Porque não existem condições comuns de você produzir esse projeto, produzir um plano, produzir um sistema de ensino como totalidade dentro desse sistema. Por isso, uma das coisas fundamentais para deixar marcado aqui é a necessária superação dessa ordem social. Ou seja, é preciso que os trabalhadores tenham uma estratégia, seja ela qual a gente vai inventar, que a gente vai criar, para, a partir da ruptura política com esse Estado do capital, se possa fazer as transformações necessárias para que o conjunto da sociedade funcione para a totalidade dela. Porque, vejam, o conjunto do sistema hoje funciona para aquelas 100, 150 famílias que têm 60% da riqueza mundial. Mesmo que foi queimada boa parte daquela riqueza na crise agora de fevereiro, março, abril, os caras continuam os mais ricos do mundo. Então, uma vamos chamar assim, o novo ponto zero é uma ruptura revolucionária. É preciso que os trabalhadores aprendam que tem que tomar tudo com as suas mãos, tomar as escolas, tomar as prefeituras, os governos de estado, as presidências da república, o Congresso, para que a partir dessas formas políticas se possam alterar o conjunto das relações sociais. Acho que isso tem que ficar como um dos ensinamentos. Esta sociedade precisa funcionar para a totalidade dela. E a atual forma política que expressa um conteúdo econômico não o faz. O capitalismo decretou sua falência, mais uma vez, nesse ciclo econômico. Assim como ele decretou sua falência em todos os ciclos, todas as vezes que o ciclo não foi rompido como uma ruptura revolucionária, o capital se refez. A resiliência do mercado é uma coisa fantástica. Nós, os trabalhadores, nos coube sobreviver a essas crises todas. Nas poucas vezes conseguimos fazer revoluções, tivemos experiências. Essas experiências precisam ser colhidas. Nós, como trabalhadores da educação, como educadores de classe, precisamos estar junto com a nossa classe nesse momento para poder aprender e ensinar o pouco que essas experiências nos deu. E uma delas é a superação revolucionária desse estado de coisas. Nesse sentido, eu agradeço o espaço para a gente poder debater e abrir na agenda mais possibilidades, né? Porque se a gente consegue avançar um pouquinho em um elemento, outro elemento, vão se abrindo muitos outros depois, para pesquisa, para trabalho, para redes, e isso é importante para a nossa educação de classe. Agradeço vocês por criar essa brechazinha de trincheira, de área livre da ignorância de um projeto burguês ou algum iludido com a democracia burguesa. Obrigado. Professora? Então, acho que nesse momento a gente tem que aproveitar, né, para isso que o Ricardo chamou das brechas burguesas, né, dessas contradições, para fazer aquilo que o Ricardo também sinaliza que, assim como Marx falava, né, a emancipação dos trabalhadores vai se dar pela mão dos próprios trabalhadores. E acho que nesse momento a gente tem que demonstrar que a solidariedade aos trabalhadores, só os trabalhadores podem fazer, né? Não é essa solidariedade SA que está passando aí na grande mídia que vai garantir a emancipação dos trabalhadores, né? Então, acho que nós estamos tendo a oportunidade de um bom exercício, que é o exercício da solidariedade, né? Então, esse momento é um momento, essencialmente, da gente demonstrar que a gente se importa com todas as vidas, né? Então, defender o isolamento social, não só para nós, o conjunto da educação e o funcionalismo público, mas para o conjunto da classe trabalhadora, em especial aqueles trabalhadores que são mais pauperizados, que estão mais subalternizados nas relações de trabalho, né? Exemplo do que a gente viu ontem do break dos entregadores de app, né? Então, a nossa tarefa nesse momento é ser solidário com ajuda material mesmo. As pessoas estão passando fome hoje, né? Apoiando todas as iniciativas que a gente vê de mobilização dos trabalhadores.
mesmo aquelas que são muito distintas das mobilizações tradicionais, né? E muito distintas das nossas organizações. É nos deixar também surpreender e entender que esse momento também pode ser capaz de gestar novas formas, né, de organização diferentes das tradicionais, né? E nesse contexto, e questionando essas estruturas que geram essa desigualdade tão desumanizadora, né? Se nós seremos capazes ou não de construir uma outra sociabilidade e quando faremos isso, da mesma maneira que nós não sabemos exatamente quando retornaremos para as nossas atividades, como a gente terá uma vida com algum parâmetro, né, de normalidade, eu acho que ao mesmo tempo que a gente não sabe isso, a gente deveria ter uma certeza, que nós não queremos voltar para a antiga normalidade. Porque hoje parece que a gente busca aquilo que a gente viveu até março, como se o que nós estivéssemos vivendo estivesse ótimo e bom para todo mundo. Quando, na verdade, o que a gente estava vivendo era a naturalização da desumanização, a naturalização da violência, né? A gente passou a conviver com os números como se esses números não mostrassem que são pessoas. Imagina, precisa agora grande empresa de televisão desse país, absolutamente capitalista, apoiadora da ditadura militar, nos falar que os números são vidas? Olha que ponto que nós chegamos, né? Então, é uma inversão, né? Então, enquanto as pessoas estavam morrendo nas filas do SUS por outras doenças, enquanto os meninos negros estavam sendo assassinados, exterminados nas periferias, a gente foi convivendo com esses números. Então, eu acho que a gente está vivendo uma boa possibilidade de repensar, né? E de falar que, olha, aquilo que tinha antes também não nos interessa, né? Inclusive dentro das nossas instituições de ensino, gente, nós naturalizamos as estruturas precarizadas das nossas instituições de ensino pública. Nós convivemos pacificamente com a degradação do trabalho terceirizado nos institutos federais e nas universidades públicas. Nós convivemos com a redução de verbas e damos o nosso jeitinho para fazer pesquisa e extensão, o nosso trabalho, que a gente faz com o nosso dinheiro agora, né? Então, a gente tem que desnaturalizar isso tudo e recuperar o programa. Não é o programa máximo de uma outra sociabilidade, não. É o programa mínimo, mesmo dentro da ordem do capital, porque nós estamos vivendo sem o programa mínimo da ordem do capital, que é a civilização, gente. É o mínimo. É o mínimo, né? E nem isso estava nos sendo ofertado. Eu tenho falado em todas as lives que eu posso, eu tenho falado isso. O que são, para finalizar, os nossos trabalhadores terceirizados das nossas instituições de ensino? Eles líquido ganham, em alguns casos, menos do que um salário mínimo. A gente sabe como estão esses trabalhadores hoje? Eles estão recebendo, eles estão com contrato em dia? Ou eles estão tendo que enfrentar as filas do programa emergencial para ganhar R$600 do governo federal? Entende? Então, olha, nós temos muita possibilidade de fazer solidariedade, de nos conectarmos com a nossa categoria de uma forma mais sólida e com outros segmentos da classe trabalhadora para a gente construir outra coisa. O que a gente não pode é reivindicar o momento diante da pandemia como se fosse o nosso ideal de vida, né? Enfim, então agradecer a oportunidade, foi ótimo estar aqui com vocês, foi um prazer, Ricardo, estar aqui com você mesmo. Então, super grata aí pelo convite, dizer que a gente está sempre à disposição para sonhar um pouco junto. Muito bem, obrigado, Ricardo, obrigado, professora. Quer falar, Ney? Só iria fazer só um destaque. Eu acho que essa ideia que a professora Eblin traz ao final, porque muitos discursos têm sido impulsionados por um retorno à normalidade, né? E eu acho que esse é um ponto nuclear para nós pensarmos isso. Mas que normalidade é essa, né? Nós queremos voltar a uma dimensão social que naturaliza as desigualdades, né? E eu acho que a professora também nos provoca, o Ricardo, numa outra perspectiva, também nos provoca, né? Qual é a nossa função, a nossa tarefa também, como pertencentes
a esfera sindical, a esfera da educação, né? Como nós vamos proceder, como nós vamos, né, pensar as ideias do ineditismo que tem acontecido e que são desdobramentos, porque de outra maneira, como a professora Eblin traz essa crítica à normalidade, né, nós sabemos também que muitos problemas não foram gerados pela pandemia, podem ter sido acentuados em alguma medida, né? E a outra questão, colegas, companheiros, professoras, professores, é essas simplificações, Ricardo, que você em alguma medida apontou na sua fala, que parece que agora a preocupação com o retorno às aulas está fixada, por exemplo, na posse de aparelhos eletrônicos e no acesso à internet. E resumimos a vida educacional, o projeto de um país, a esses elementos, que nós sabemos que tem outras questões, né, pedagógicas fundamentais, né, algumas vinculadas à questão da formação superior de maneira direta, outras vinculadas à questão da formação, da educação profissional e tecnológica, que tem ali, né, essa dimensão da formação integral como um dispositivo essencial, né. Toda a formação, de alguma maneira, ela tem como horizonte a formação profissional, né? Nós voltamos quase que a uma perspectiva de que não nascemos humanizados, mas a educação pode nos humanizar, né? A educação, a reflexão, as participações, os dispositivos daquilo que o Ricardo trouxe, o comum. O que é o comum? Né? Dá para fazer um mergulho aí até no que é o senso comum, como que acontece essa apropriação. Né? É quase como um outro sentido de pertencimento, de comunidade, sabe? É um sétimo sentido que está aí no jogo. Mas, enfim, gostaríamos de agradecer as reflexões, a participação e por trazer também para todos nós, né, ilhas de esperança, né? Ilhas de esperança naquele sentido freiriano, né? Do fazer, né? Estamos aí na intensidade, no pensamento também, pensando numa categoria freiriana do inédito viável, né? O inédito viável. Qual é o inédito viável que nós podemos elaborar aí para a classe trabalhadora, enfim, com as próprias diretrizes da educação pública. Para finalizar também a minha parte como mediador, a professora Eblin trouxe o aspecto da religião, né? E parece que a questão desse caráter religioso tem adentrado muito a esfera da educação e recebido pouca atenção, né? Eu penso na perspectiva doutrinária. Mas encerro por aqui e agradeço também ao Emerson e à Raquel, né, que ampliaram, como eu disse no início, a nossa esfera de debate e cumprem na nossa instituição uma função muito importante. Obrigado também, Emerson e Raquel, assim como Eblin e Ricardo. Marcos. Não, só para então despedir, agradecer ao professor Eblin, ao professor Ricardo, né? A gente depois fará as transcrições das falas, né? E isso vai nos ajudar a construir um panorama do que a gente tem visto nesse momento de ataque à educação. Hoje, agora começam a ser colocados posts de um livro que o futuro ministro escreveu, onde ele escreve lá que o primeiro passo é cobrar mensalidade e depois o segundo passo é privatizar tudo, né? Então a gente tem mais uma preocupação agora ainda que surge no meio dessa pandemia toda, dessa questão toda. Agradeço ao colega Ney, ao colega Laís, que está nos bastidores aí também, professor Eblin, professor Ricardo, Raquel e Emerson. Essa live ela vai ficar com o vídeo disponível daqui a alguns minutos aí nas páginas do Facebook, pelas quais ela foi retransmitida, e na semana que vem voltamos com outro tema, então. Obrigado a todos, uma boa tarde, um bom fim de semana.